Muito bem, irmãos, voltamos e nessa manhã estamos com o diácono Fernando Filho, ele que coopera com o pastor ali em Santa Cruz, aqui em Carpina, na filial em Carpina. E a gente está falando sobre salvação. Você pode assistir pelo canal Jesus, programa Jesus Fonte de Vida. Você pode ver essa e outros programas, então acesse, compartilhe e divulgue. E nós falamos sobre a salvação. Conceituamos salvação, os motivos por que o homem perdeu esse relacionamento com Deus, o resgate, e nós paramos para falar um pouquinho sobre o sofrimento de Jesus. Diácono Fernando Filho, por que Jesus teve que sofrer para garantir esse, vamos dizer, esse preço por nós? Olhando para o Antigo Testamento, os rituais anuais que eram feitos para, não digo apagar o pecado, mas cobrir o pecado dos homens, era necessário o derramamento de sangue. Animais imaculados, primogênitos, eles eram sacrificados. Aí você, como o senhor fez a pergunta, por que sofrer? Por que Cristo sofreu para nos resgatar? A mensagem de João Batista, ela enfocava Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, fazendo uma comparação entre os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, que era um sofrimento para o animal ter seu sangue derramado, ser sacrificado, de igual modo, Cristo também, como Cordeiro de Deus, para resgatar o homem, ele teve que passar por todos esses tipos de sofrimento. Até porque, presbítero Márcio, o próprio profeta Isaías, ele profetizou, dizendo que o nosso Salvador, o nosso Remidor, ele ia ser levado como ovelha muda ao matadouro. E diante dos seus tosqueadores, ele não ia abrir a sua boca. Então, o sofrimento que Cristo passou não foi algo que aconteceu de forma imediata, mas era um sofrimento que já estava anunciado muito tempo antes, centenas de anos antes do próprio Cristo vir ao mundo e sofrer. Então, o sofrimento de Cristo era necessário até para que se cumprisse uma profecia. Então, era necessário este sofrimento, o derramamento de sangue. Tudo o que aconteceu com Cristo estava dentro de uma programação estabelecida por Deus para resgatar o homem do seu pecado. O autor aos Hebreus, ele diz que o Velho Testamento era sombras para o Novo. Isso. Então, agora, se lá no Velho Testamento era sangues de animais, agora vem o próprio sangue de Jesus, que era o sangue, vamos dizer assim, perfeito. Porque a morte de Cristo, diácono Fernando, ela era necessária se nós vemos que o homem, quando morreu no Éden, no sentido espiritual, tinha que haver um derramamento de sangue de alguém perfeito. Então Jesus agora vai naquele sofrimento e ali ele vai morrer, e ali é uma substituição nossa, não é isso? Isso. Nós estávamos destinados à morte. O que o senhor frisou é uma verdade absoluta. Foi a substituição. As chicotadas, coroa de espinho, uma lança que o transpassou. Todo aquele sofrimento era nosso. E Cristo, ele nos substituiu. O amor incrível. Agora, diácono Fernando, eu estava pensando, algumas vezes quando eu escuto pregações sobre Jesus,
às vezes as pessoas, alguns acham que Jesus não abriu a boca por não sentir dor. Mas aquele não abrir a boca dele não inibia que ele não tivesse dor. Mas aquilo ali já era um sinal profético de Isaías. Isso. Até porque é impossível um homem sofrer um martírio, uma violência brutal que até hoje ela se torna indescritível, ela se torna inexplicável. Lemos a Bíblia e imaginamos como foi mais ou menos o sofrimento, mas não dá para se comparar. Filme aí, A Paixão de Cristo, feita por Mel Gibson, que pessoas que já assistiram passaram mal, outras morreram. Aquele filme, ele não simboliza nada do sofrimento de Cristo, não chega nem perto do que Cristo realmente sofreu. E por ele sofrer calado, um homem sofrer uma violência tamanha como Cristo sofreu e calado, tinha que ter um motivo. E o Senhor frisou muito bem, para que se cumprisse a Escritura. Não abriu a boca. Ele foi calado, gemeu, foi até as últimas consequências calado por amor de nós. E quando abriu a boca, foi lá na cruz para clamar, para pedir perdão a Deus pelos homens, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Inexplicável esse amor. Intercessor até nos momentos mais críticos. Isso. E quando ele diz o brado, está consumado, ali ele toma os pecados nossos e ali leva-os até a cruz e ali conclui o primeiro propósito de sua vinda aqui para os homens. Agora, Diácono Fernando, nós falamos muito sobre cruz, falamos muito sobre sofrimento. Mas o apóstolo Paulo ele diz que se esse sofrimento, se essa morte não tivesse ressurreição, o apóstolo Paulo diz que vão seria a nossa fé. Então, qual a importância, o senhor que prega a palavra de Deus há muitos anos, como é que o senhor vê a importância da ressurreição para nós? Presbítero Márcio, é importante destacar a diferença de Cristo como um líder e outros líderes que surgiram na humanidade. Homens que morreram, outros morreram de doenças naturais, doenças normais. Nenhum deles morreram com tantos requintes de crueldade como foi o caso de Cristo. Mas o distintivo, como o senhor bem frisou, o distintivo de Cristo para os demais líderes religiosos que surgiram e que surgem, que surgirão ao longo dos anos, é exatamente a ressurreição. Porque Jesus trouxe uma mensagem, outros líderes trazem a sua mensagem. Cristo defendeu a sua verdade, outros defendem as suas verdades. Morreram, Cristo também morreu. Então, se Cristo morresse, como Paulo disse, e não ressuscitasse, seria uma pessoa normal. Mas o distintivo é a ressurreição de Cristo. Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. É essa mensagem que faz o Evangelho ser o que é Evangelho. É porque pregamos um Cristo que nasceu, cresceu, cumpriu uma missão na terra, morreu e ressuscitou. Nenhum outro pode ter essa mensagem, porque o único que ressuscitou foi Cristo. Então, esse é o distintivo. Servimos a um Cristo ressuscitado. Muito bem. Então, nesse cenário, nasce o que vamos chamar de igreja. E uma igreja muito forte, que é a igreja primitiva, que foi chamada igreja primitiva. Uma igreja onde tinha oração, tinha palavra, tinha sinais, maravilhas e tinha... O povo começou em Atos 2
42 a 47, a sociedade viu-se impactada pela igreja. Eu queria que a gente começasse agora a refletir sobre Cristo para a igreja. Qual é a importância de Cristo para a igreja? É muito importante destacar este ponto que o senhor salientou, porque se nós olharmos a história da igreja primitiva, iremos perceber o discurso de Pedro em Atos 2, quando os homens julgaram os que receberam o Espírito, os que foram cheios do Espírito, disseram: vocês estão embriagados, bêbados, a esta hora do dia. Ele disse: não, isso é uma promessa que se cumpre. E logo após Pedro verbalizar esta verdade acerca da promessa de Joel, capítulo de número 2, Pedro aproveita e já abre com uma pregação. E qual é o tema principal da pregação de Pedro? Cristo, não. O que está acontecendo aqui é por causa de Cristo. Jesus, aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês rejeitaram, aquele que vocês não acreditaram, pronto. Então tudo isso aqui está acontecendo por causa dele. Até porque, presbítero Márcio, o Espírito Santo só desceu porque ele subiu. Então observe que em tudo tem a marca de Cristo, a identidade de Cristo, a digital de Cristo. Então Cristo, ele é o centro, ele é o tema. Qualquer coisa que acontecer fora de Cristo, distância. Cristo deve ser o tema central da mensagem do Evangelho. Por isso que nós servimos a uma igreja, adoramos a Deus em uma igreja, que a sua mensagem ela é cristocêntrica. Pregamos Cristo. Então, Cristo é importante para ser enfatizado quando pregamos, quando falamos, quando testemunhamos. As pessoas têm que ver verbalizado em nós Cristo e também a nossa vida ter Cristo, não é isso? Verdade, presbítero Márcio, pois a partir do momento que as nossas mensagens ou as mensagens que transmitimos, ela não tem Cristo como o seu tema central, como a coluna principal, como a fonte de inspiração, ela pode ser uma mensagem que traga emoções, sensacionalismo, mas não é uma mensagem que toca a alma. E quando nós falamos da mensagem de Cristo, ela derrete o coração do incrédulo, ela confronta a vida de pecado do homem. Nenhum outro tipo de mensagem tem essa característica, tem esse alcance. Apenas a mensagem que tem Cristo. Agora, isso aí é apenas eu chegar e pregar, ou eu tenho algumas condicionantes para que isso aconteça? Tem algumas condicionais, presbítero Márcio, para que isso aconteça. Por quê? Baseado na Bíblia, a nossa mensagem, ou melhor, a mensagem que transmitimos acerca de Cristo, ela deve ser refletida em nós. Nós devemos ser testemunhas vivas daquilo que pregamos. Como eu posso dizer que Cristo transforma se eu não sou transformado? A partir do momento que o que eu verbalizo, aquilo que eu explano, aquilo que eu transmito, não condiz com a minha realidade, Jesus ele mesmo disse, a sua pregação ela perde a validade. Por quê? Se eu prego que Cristo transforma, eu tenho que ser transformado por Ele. Eu tenho que ser testemunha eficaz e real do que Cristo é capaz de fazer. Por isso que Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, pregar a Cristo não é apenas falar. Isso. Mas é ter Cristo. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, nos Colossenses, ele diz que
Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Verdade. Então, meu querido ouvinte, salvação é isso. Salvação é ter Cristo em você e você ter confiança que Jesus é o seu Salvador. Agora, o que é ter certeza de salvação? Certeza de salvação, presbítero Márcio, ela é demonstrada diante dos desafios que o cristão ele enfrenta. Pois existem ocasiões em nossas vidas que a nossa salvação ela é confrontada. Aos jovens, aos adolescentes que nos escutam, que nos assistem, à Igreja de Cristo, existem momentos que a nossa salvação ela é confrontada no colégio, na faculdade, no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente familiar. Pessoas que negam a fé, diz que não vai mais servir a Cristo porque alguém passou e não falou com ele, por causa de uma oportunidade que esperava ter e não teve, por causa de alguma coisa. Será que essa pessoa tem certeza da salvação? Porque, presbítero Márcio, identificamos uma pessoa que tem certeza da sua salvação é quando tudo nesta vida fecha, o cerco aperta, e o que lhe resta é dizer, eu sou salvo. E a partir do momento quando ele nega esta veracidade, ele nega essa certeza, ele demonstra de que a sua salvação para ele não é tão valiosa quanto deveria ser. Pessoas que negam a Jesus de acordo com as circunstâncias. O apóstolo Pedro, ele antes de ter realmente aquele confronto com Jesus, ele foi confrontado e ele negou. Ele praguejou, disse que não conhecia e as pessoas diziam, você é um deles. Mas ele insistia em não dizer, mas após Jesus ressuscitar, nós vemos um novo Pedro. Nós vemos um Pedro que com coragem, com dinamismo, ele vai e prega, e agora ele não está mais preocupado com a reação das pessoas, se vão aceitar a mensagem, se não vão aceitar, se ele vai sofrer sanções por pregar essa mensagem. Isso é certeza de salvação. Verdade, presbítero Márcio. E essa é a beleza da pregação do Evangelho, como iniciamos em nossa fala, é oportunidade. Observe que mesmo Pedro manquejando, Pedro negando, mas insistindo em acompanhar, como ele disse que ia até o final, depois de Cristo ressuscitado, Cristo diz, avise a Pedro, eu quero conversar com Pedro. A oportunidade a ele vai ser dada. E observe de que quem foi Pedro? Quem foi o apóstolo Pedro? Homem que sofreu por amor ao Evangelho. Então, certeza de salvação é sofrer. É ir até o fim e não negar a sua fé. Eu sempre digo, aconselhando algumas pessoas, eu digo que tudo nessa sua vida, que tudo na sua vida seja alcançado. Que machuque o seu corpo, que atinja o seu corpo, que atinja os seus sentimentos, suas emoções, mas nunca permita que a sua fé seja alcançada. Proteja, guarde, blinde ela, porque é o bem mais valioso que nós temos. Estamos chegando já ao final, mas antes da gente irmos para o momento final, experiências que lhe marcaram nessa trajetória, porque, olha irmãos, vocês que talvez não conheçam, Diácono Fernando Filho vem de uma família evangélica. São quantos irmãos? Tenho 4 irmãos. 4 irmãos, graças a Deus, todos criados na casa do Senhor, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até hoje, nenhum de nós tivemos o desprazer de conhecer, de experimentar nada do mundo. Graças a Deus, Cristo, Ele nos satisfaz.
O seu pai é diácono da igreja, né? Diácono Isso. Fernando, mandamos a paz do Senhor. E experiências que nesse decorrer o senhor viu e lhe marcou assim, ficou assim na sua cabeça sobre salvação. Presbítero Márcio, inúmeras experiências vistas, outras testemunhadas ao nosso conhecimento, mas uma das experiências que muito me marcou foi de um jovem lá do Bairro Novo que vivia uma vida na criminalidade, uma vida, como podemos dizer, no crime. E ele chegou um momento desconfortável da sua vida devido aos seus comportamentos na sociedade, que ele foi sequestrado para ser executado. E num momento de dificuldade, ele fez um voto de que se escapasse daquela situação, ele ia entregar a vida dele a Cristo. E eu estava até trazendo este testemunho na congregação, onde, com a graça do Senhor, cooperamos com o Senhor nosso Deus e com o pastor da igreja. Aquele jovem que era criminoso, que roubava, logo após aceitar a Cristo, ele passou a ser segurança de um departamento. Então veja o que é que o Evangelho é capaz de fazer. Alguém que antes roubava, tirava o que era dos outros, após ser alcançado pelo Evangelho, passou a ser segurança, a proteger o bem que era de alguém, quando antes ele roubava. Então essa experiência, ela marcou muito minha vida. Quando eu paro para perceber o que o Evangelho é capaz de fazer na vida do homem, temos que glorificar a Deus mesmo. Diácono Fernando, filho, eu estava pensando aqui, a sociedade, os governantes de maneira geral, gastam milhões e milhões para o bem-estar da sociedade, para uma transformação da sociedade. Mas o projeto maior é resgatar o homem espiritualmente. E qual é o preço mesmo, Diácono Fernando? É o sangue de Jesus Cristo. Essa foi a moeda que nos comprou. Paulo, ele disse que a cédula que era contrária, que era contra nós, que Cristo, ele cravou na cruz e disse: está pago. E foi com seu próprio sangue. A Bíblia diz que ele comprou com seu próprio sangue todos os homens. O apóstolo Paulo teve uma experiência sobre salvação do carcereiro, né? Que ele disse: o que farei para ser salvo? Qual é o valor? Qual é, hoje, uma pessoa que está nos assistindo diz: eu quero ser crente, o que ele tem que fazer? Às vezes, as pessoas complicam tanto, inventam tantas coisas, mas para ser salvo é necessário apenas uma coisa. A Bíblia diz que é crer. Como o Senhor me frisou, no momento de dificuldade daquele carcereiro, de Atos dos Apóstolos 16, no momento de angústia, ele exclamou: o que faço para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo olhou para ele e disse: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É crer. E o apóstolo Paulo mesmo, ele disse que com a boca se confessa, com o ouvido se ouve, mas com o coração se crê. É crer. Aleluia. Diácono Fernando Filho, nós queremos deixar esse momento, uns 3 minutinhos, para o senhor dar uma palavra a todos que estão nos assistindo, porque eu tenho certeza que foi muito proveitoso ter sua presença aqui. E assim, salvação é para os que ainda não são salvos e é uma confirmação para os que já têm a salvação. Então, a gente quer deixar esse espaço para o senhor dar uma palavra aí para todos os telespectadores. Amém. A todos os amados, queridos e queridas que servem a Cristo ou que ainda não servem, tratamos nesse período de tempo sobre esta temática tão importante para a nossa vida espiritual, que é a salvação.
Então, mediante tudo que falamos, tudo quanto o nosso presbítero Márcio nos direcionou através das perguntas, fica claro de que a salvação, ela é um bem que está ao alcance de todos. Não é para apenas o rico, não é apenas para o doutor. A salvação, ela está ao alcance de todos. Até porque, ao olhar de Cristo, não existe ninguém privilegiado, porque todos estávamos sentenciados, estávamos condenados. E Cristo chegou trazendo salvação a todos os homens. Então, você, querido, que possui a salvação, que tem a salvação, eu quero lhe fazer uma ressalva. Salvação é como uma árvore que, após plantada, precisa todos os dias manter o cuidado, senão ela morre. Nós não pregamos aqui o calvinismo, uma vez salvos, salvos para sempre. Não. Nós acreditamos que salvação, ela é um bem que temos por graça divina, mas que, se não for cuidada, podemos perder. Então, venhamos a zelar, venhamos a cuidar, venhamos a dar o real valor e a real atenção para este bem, que não foi por prata, por ouro ou por coisas corruptíveis, mas foi por intermédio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário que nós alcançamos a salvação. Então, você que ainda não serve a Cristo, você pode sim ser alcançado e ser detentor deste bem que eu considero o maior bem que o homem pode ter, que é a sua salvação. Você que ainda não fez sua decisão a Cristo, que ainda não conseguiu enxergar que Cristo, ele é o Senhor e o Salvador do mundo, eu quero lhe dizer, você tem hoje a oportunidade de fazer esta decisão. Muito bem. Diácono Fernando Filho, vamos deixá-lo agora para as considerações finais. Foi um prazer ter a sua companhia. O tempo passou rápido e o assunto foi muito edificante, porque acredito que não só os telespectadores que assistem aprendem e começam a se alimentar, mas até nós que estamos aqui fazendo esse trabalho também saímos alimentados. Então, eu quero deixá-lo para as considerações finais. Amém, presbítero Márcio. Em primeiro lugar, eu quero estar agradecendo a Deus, que é o provedor desta oportunidade. Sinto-me honrado por Deus, por o Senhor me fazer este convite. Também queremos agradecer ao nosso pastor Simas Dias, nosso pastor, a pessoa do nosso evangelista, e também ao senhor que aqui o representa, né, a direção desse programa, representa a direção da nossa igreja também. A minha palavra de gratidão ao Senhor por esta oportunidade, por ter me convidado, e dizer de que me sinto muito honrado e também muito feliz. Muito bem, ore conosco. Amém. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Criador bendito e amado, te louvamos por esta honrosa oportunidade que tu nos confiasse de estarmos trazendo e tratando dessa tão poderosa temática que é a salvação. Pai, ensina-nos a valorizá-la cada dia, a cada momento. Eu te peço, alcança, Senhor, o coração dos perdidos, fazendo com que eles possam ser salvos por ti. Pai, eu te peço nesse momento a tua bênção sobre todos nós. Amém.